Era tarde da noite, e Carla voltava de uma festa na cidade. As ruas estavam desertas, e o ar pesado de umidade e silêncio parecia prender sua respiração. As poucas luzes dos postes piscavam de tempos em tempos, lançando sombras distorcidas que pareciam ganhar vida própria nos cantos das calçadas. Sentia o desconforto crescente de andar sozinha naquele cenário sombrio, onde o vento leve fazia ecoar o farfalhar das árvores como um sussurro inquietante. Cansada e ansiosa para chegar em casa, ela pegou o celular e solicitou um Uber, buscando a segurança de um transporte monitorado, algo que fazia questão de garantir sempre que precisava voltar sozinha em horários avançados. Quase imediatamente, recebeu a confirmação do motorista, acompanhada por uma mensagem curta e direta: "Já estou a caminho, chego em 5 minutos." Estranhamente, aquelas palavras simples soaram frias para ela, mas Carla se convenceu de que era apenas o cansaço pesando em sua mente. O carro chegou pontualmente, e ela entrou rapidamente, sentindo um leve alívio que logo seria interrompido. Ao acomodar-se no banco de trás, notou que o motorista parecia peculiar. Ele era estranhamente simpático para o horário, com um sorriso amplo e fixo que parecia deslocado em meio ao silêncio da madrugada. Algo no jeito que ele a observava pelo retrovisor a fez estremecer, como se ele a estudasse, analisando cada detalhe. Carla tentou evitar contato visual, focando na tela do celular e enviando uma mensagem para uma amiga, apenas para garantir que alguém soubesse onde estava. No entanto, o motorista parecia determinado a iniciar uma conversa. "E aí, voltando de uma festa?" perguntou ele, com um tom amistoso que logo a fez sentir uma pontada de desconforto. Ela assentiu, respondendo com um breve sim, na esperança de que ele percebesse sua falta de interesse. Mas ele persistiu, perguntando onde ela morava, o que fazia para viver, com uma insistência quase invasiva. Cada pergunta parecia mais pessoal e impertinente, quebrando a linha de um diálogo casual para um interrogatório disfarçado de curiosidade. Carla respondeu vagamente, tentando não revelar muitos detalhes, mas o desconforto aumentava a cada momento. Ela percebeu, pelo canto do olho, uma leve mudança na expressão do motorista. O sorriso havia sumido, substituído por um olhar que misturava algo entre irritação e provocação. A voz dele, antes amigável, agora carregava uma rigidez perturbadora, como se estivesse testando-a, esperando para ver até onde ela manteria as respostas evasivas. Sentiu seu coração acelerar. As ruas pareciam ainda mais vazias e as luzes, mais escuras. Ela percebeu que o caminho parecia um pouco mais longo do que deveria ser, e uma onda de ansiedade começou a dominá-la. No meio do caminho, enquanto olhava de relance para a tela do celular, Carla percebeu algo que fez o sangue gelar em suas veias. O motorista não estava seguindo a rota indicada no aplicativo. A linha azul que mostrava o trajeto correto se distanciava cada vez mais do percurso que ele tomava. Ao invés de continuar pelas avenidas bem iluminadas, ele virou repentinamente para uma rua estreita, onde as lâmpadas dos postes eram espaçadas e mal iluminavam o chão. As sombras das árvores se alongavam sinistramente pelo asfalto, e os prédios ao redor, antigos e vazios, pareciam observá-la em silêncio. Ela sentiu o coração disparar, o pânico subindo como uma onda avassaladora, mas tentou manter a calma, sem demonstrar o medo evidente que a consumia por dentro. Com a voz trêmula, mas tentando soar firme, Carla questionou o motorista: "Esse não é o caminho que o aplicativo está indicando?" Sua mão suava enquanto segurava o celular com força, pronta para pedir ajuda a qualquer momento. Ele olhou para ela pelo retrovisor, e a expressão em seu rosto mudou. O sorriso amigável que ele exibia antes havia desaparecido, dando lugar a um sorriso seco, sem qualquer calor, que se contorcia apenas nos lábios, enquanto os olhos permaneciam frios e vazios. "Eu sei um atalho." "Não se preocupe", respondeu ele, com uma calma calculada que, em vez de tranquilizá-la, soava mais como uma ameaça velada. O tom de sua voz era baixo e quase desdenhoso, como se estivesse se divertindo com o medo dela. Carla engoliu em seco,
sentindo o estômago revirar. Olhou pela janela e percebeu que agora estavam em uma área praticamente deserta, sem nenhum movimento ou sinal de vida. A única companhia era o som monótono do motor e o ruído dos pneus sobre o asfalto irregular. Tentando não demonstrar seu pânico crescente, ela disfarçou ao mexer no celular, pensando em enviar sua localização para alguém. No entanto, os dedos trêmulos dificultavam a tarefa, e ela notou que o motorista lançava olhares rápidos para o retrovisor, observando cada um de seus movimentos com uma intensidade desconfortável. A atmosfera dentro do carro parecia sufocante. Cada segundo que passava, o ar se tornava mais denso, e as batidas do coração de Carla ecoavam em seus ouvidos. Em meio ao silêncio tenso, a presença do motorista parecia encher o espaço ao redor, como se ele tivesse o controle absoluto da situação. Carla, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, começou a digitar mensagens para uma amiga, tentando ser o mais discreta possível, mantendo o celular próximo ao corpo e os dedos deslizando rapidamente sobre a tela. Cada palavra que digitava parecia ser acompanhada por um peso crescente de ansiedade. Ela tentava descrever o que estava acontecendo, mas a urgência e o medo faziam cada segundo parecer uma eternidade. Antes que conseguisse pensar em uma desculpa convincente para pedir ao motorista que parasse, sentiu um frio na espinha quando ele pisou fundo no acelerador. O carro avançou com um impulso repentino, ganhando velocidade que parecia desproporcional para as ruas estreitas e desertas em que estavam. A paisagem ao redor se tornava um borrão sombrio, e cada curva que o motorista fazia parecia lançá-la para mais longe da cidade, da segurança e de qualquer rota conhecida. A cada instante, a rota marcada no aplicativo se tornava apenas um ponto distante no mapa, quase um eco do que ela havia planejado. As ruas desertas onde ele a levava eram de um silêncio sepulcral, pontuadas apenas pelo ruído abafado dos pneus rasgando o asfalto. As casas ao redor, poucas e esparsas, pareciam não oferecer qualquer esperança de refúgio. Quase todas estavam mergulhadas em completa escuridão, com janelas vazias e sem qualquer sinal de movimento. A sensação de abandono era total, e o silêncio opressor da madrugada intensificava ainda mais seu pânico. Cada casa que passava era um lembrete aterrador de que, mesmo que gritasse por socorro, ninguém ali estaria para ouvi-la. Sentindo-se cada vez mais encurralada, Carla tentou controlar a respiração e se forçar a manter a calma. Ela digitava mensagens fragmentadas para a amiga, algo que ao menos pudesse dar pistas sobre sua localização, caso algo pior acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, ela percebia que o motorista parecia estar ciente de sua inquietação. Ele olhava pelo retrovisor com mais frequência, seu olhar frio e calculista refletindo uma espécie de satisfação perversa em vê-la acuada. A cada minuto que passava, o desespero de Carla aumentava. Ela se agarrava à ideia de que precisava manter a calma, precisava encontrar uma maneira de sair dali. Mas, com o carro em alta velocidade e as ruas cada vez mais isoladas, a saída parecia cada vez mais distante, enquanto o silêncio opressivo da madrugada tornava sua situação ainda mais assustadora. Você sabe que não deveria pegar Uber sozinha, né? A voz dele cortou o silêncio do carro como uma lâmina, com um tom que, embora soasse quase paternalista, tinha uma sombra ameaçadora que fez Carla estremecer. Era como se ele quisesse brincar com seu medo, saboreando cada segundo da tensão que havia se acumulado entre eles. Ele continuou, sem pressa, como se estivesse contando uma história trivial. Já ouviu histórias de mulheres que desapareceram depois de aceitar uma carona? Alguns casos nunca são resolvidos, elas somem como se nunca tivessem existido. Carla sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um aviso sombrio. Ela tentou não demonstrar o pânico que a tomava, mas o coração batia com tanta força que parecia ecoar em seus ouvidos. Discretamente, sua mão desceu até a maçaneta da porta, tentando puxá-la em um impulso desesperado de escapar. O barulho sutil do tranco não se movendo lhe trouxe um choque imediato de pavor,
As portas estavam trancadas. Ele havia travado todas elas pelo painel central, bloqueando qualquer chance de fuga. Agora, Carla estava completamente vulnerável, presa naquele veículo, com um homem que parecia perder a linha entre o que era real e o que era um jogo sádico. Ela olhou ao redor, mas a visão pela janela oferecia pouco conforto. As ruas continuavam desertas, apenas postes espaçados lançando sombras alongadas que se fundiam em completa escuridão. A cidade parecia distante, e a única presença ali era a dele, uma figura que agora irradiava uma mistura perturbadora de poder e instabilidade. Ele continuava dirigindo com uma calma assustadora, mas seus olhos desviavam para ela pelo retrovisor, estudando sua reação com um brilho predatório. É curioso, ele disse, com um sorriso frio que mais parecia uma cicatriz em seu rosto, como algumas pessoas confiam tão facilmente. Nem conhecem a pessoa que está atrás do volante, e mesmo assim entram no carro como se fosse seguro. Cada palavra que ele dizia parecia escolhida para intensificar seu medo, como se estivesse jogando um jogo sombrio onde ele controlava todas as peças e esperava apenas vê-la quebrar. Carla apertava o celular contra o peito, mas suas mãos tremiam tanto que era difícil digitar uma mensagem coerente. Ela pensou em ligar para a polícia, mas o medo de que ele percebesse e reagisse de forma imprevisível a impedia. Sentia-se uma presa em uma armadilha cuidadosamente montada, com as paredes se fechando a cada segundo. O motorista continuou falando, sua voz carregada de uma tranquilidade perturbadora, enquanto relatava detalhes de outras corridas que havia feito. Ele começou a descrever casos de mulheres que entraram em seu carro tarde da noite, exatamente como Carla, e, segundo ele, ficaram quietas demais, como se soubessem que o silêncio fosse a única coisa que poderiam controlar. Havia uma perversão assustadora em sua escolha de palavras, uma maneira sutil de enfatizar que elas estavam em sua completa mercê. Algumas, ele disse, com uma pausa teatral, até tentaram gritar, mas era inútil. Ele pronunciou essas últimas palavras com um sorriso de canto de boca, como se estivesse revelando um segredo íntimo, uma confissão camuflada de algo muito mais sombrio e sinistro. O tom de sua voz era calmo, quase como se estivesse contando uma história banal, mas a frieza nos detalhes deixava claro que havia um prazer sádico por trás daquilo. Ele queria ver o efeito de cada palavra nela, medir o pânico crescendo em seus olhos. Carla sentiu um terror indescritível apertar seu peito, como se o ar tivesse sido drenado do carro. Sua mente estava em completo alvoroço, cada instinto seu gritava que algo horrível estava prestes a acontecer. O suor frio escorria por sua nuca, e suas mãos tremiam enquanto ela tentava pensar em qualquer forma de escapar daquela situação. O pânico se transformava em desespero, e ela sentia que sua capacidade de raciocínio estava prestes a se dissolver em um impulso de puro terror. Ele olhou para ela pelo retrovisor, observando seu rosto, atento a cada nuance de expressão, como se estivesse saboreando o medo que agora era quase palpável no ar. Sabe, muitas delas tentam fingir que não estão com medo, ele continuou, em um tom que era quase zombeteiro, mas eu sempre sei quando estão. Dá para ver nos olhos, é quase inevitável. Ele deu uma risada baixa, que soou como um murmúrio diabólico no silêncio do carro. Carla sentia-se encurralada, presa em um jogo onde ele ditava todas as regras, um jogo que ele já havia jogado antes. Ela tentou respirar fundo, mas o pânico crescia em ondas avassaladoras, e cada uma de suas tentativas de manter a calma parecia ser tragada pelo vazio ao seu redor. A estrada se estendia para um trecho ainda mais isolado na periferia, onde a escuridão era quase absoluta. Os postes de luz ao longo do caminho estavam apagados, deixando apenas as luzes frontais do carro para iluminar o que parecia ser uma estrada sem fim, ladeada por árvores que se erguiam como sombras ameaçadoras. O silêncio era profundo, quase palpável, interrompido apenas pelo som do motor ainda em funcionamento. O ar parecia pesar mais, denso e carregado de um frio que se misturava ao medo que dominava Carla. Sem aviso, ele parou o carro bruscamente e colocou-o em ponto morto, deixando-o ali, estacionado no meio do nada.
Por um instante, Carla se sentiu presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar, a realidade se distorcendo sob o peso do terror. Cada batida do seu coração parecia ecoar pelo interior do carro, onde o ambiente estava carregado de uma tensão sufocante. Lentamente, ele se virou para ela, e o que Carla viu a fez encolher-se ainda mais. A expressão amigável que ele havia exibido anteriormente estava completamente ausente. No lugar dela, havia um olhar vazio, quase apático, como se ele tivesse desligado qualquer resquício de empatia. Seus olhos eram frios, duas sombras insondáveis que refletiam uma ausência assustadora de emoção. Era como se estivesse olhando para alguém que não a via como uma pessoa, mas apenas como um objeto, algo que ele poderia manipular e controlar sem qualquer remorso. Estamos sozinhos aqui, ele disse, em um tom baixo e quase hipnotizante. Cada palavra era dita devagar, como se ele quisesse que ela sentisse o peso de cada sílaba. Ninguém pode te ouvir. Aquelas palavras penetraram profundamente, espalhando um frio gélido por seu corpo. Ela se deu conta, com uma clareza aterradora, de que ele tinha escolhido aquele lugar isolado com um propósito. Não era coincidência. Era meticulosamente planejado. Ele continuou, sua voz agora carregada de um tom que parecia quase zombeteiro, um toque de ironia doentia que a deixou ainda mais vulnerável. Esse é o problema de confiar em estranhos. A forma como ele pronunciou estranhos deixou claro que ele se divertia com a situação, que havia se tornado um jogo perverso onde ele era o único que conhecia as regras. Carla tentou desesperadamente pensar em uma forma de escapar, mas as portas ainda estavam trancadas, e o controle estava completamente fora de seu alcance. Ela olhou ao redor, buscando alguma ajuda, mas o mundo lá fora era apenas escuridão e silêncio, um vazio que refletia seu próprio desespero. Sabia que, ali, qualquer pedido de socorro seria engolido pela noite. Ela estava isolada, vulnerável, e sob o domínio de um homem que a encarava como um caçador diante de sua presa, com uma calma aterradora e uma falta de empatia que só fazia aumentar seu pânico. Foi nesse momento que Carla, com o coração batendo descontroladamente e o instinto de sobrevivência falando mais alto, em um ato desesperado, apertou o botão de emergência no aplicativo. Mal tinha tempo para pensar nas consequências. Precisava de ajuda, precisava de uma chance de sair dali. Ela sentiu o olhar dele mudar instantaneamente, como um predador que percebe o movimento inesperado de sua presa. Seus olhos brilharam com uma raiva fria, mas ela foi rápida. Antes que ele pudesse reagir, Carla se lançou para o banco traseiro com um impulso frenético, agarrando-se ao pouco de coragem que ainda lhe restava. Sem hesitar, arrastou-se para o porta-malas, forçando o corpo a se espremer no pequeno espaço. Seus braços tremiam, e as mãos suavam, mas ela ignorou tudo, focando-se apenas na trava interna. Com todas as forças, empurrou, puxou e finalmente sentiu a trava ceder, liberando a porta do porta-malas. O frio da noite a envolveu. Num movimento rápido, ela se atirou para fora do carro, sentindo o asfalto áspero arranhar sua pele, mas não se importou. Estava livre. Não olhou para trás, recusava-se a ver se ele a perseguia. Cada fibra do seu ser estava focada em uma única coisa: correr. Suas pernas a impulsionavam com uma velocidade que ela nunca imaginara ser capaz de atingir. Sentia o coração pulsar em seus ouvidos, e cada passo ecoava no silêncio da noite, mas o medo a movia, e ela só parou quando, finalmente, avistou uma casa iluminada à distância, uma pequena esperança de segurança em meio ao desespero. Sem pensar duas vezes, Carla gritou com toda a força que lhe restava, o som rouco de sua voz rompendo a quietude. Socorro! Por favor, me ajudem! Ela continuou correndo até alcançar a entrada, batendo desesperadamente na porta. Seu corpo tremia de pavor, as mãos ainda pressionando a madeira, quando a porta se abriu e uma figura atonita surgiu, os olhos arregalados ao ver a expressão desesperada em seu rosto. Entre, rápido, disse a pessoa, puxando-a para dentro. Assim que Carla entrou, sentiu o calor e a segurança do lar envolvê-la,
e desabou, as pernas fraquejando enquanto tentava recuperar o fôlego. As palavras mal saíam de sua boca, mas conseguiu explicar o suficiente para que eles chamassem a polícia. Ela se escondeu atrás de uma cadeira, como se aquele lugar fosse seu refúgio, enquanto esperava, rezando para que tudo aquilo acabasse logo. Horas depois, a polícia localizou o veículo abandonado em uma estrada deserta, o interior sombrio do carro irradiando uma atmosfera sinistra, como uma cena congelada de um pesadelo. Os policiais, ao investigarem o veículo, encontraram o celular do motorista jogado no banco da frente. A tela ainda acesa exibia o mapa do GPS, onde o último destino registrado não era apenas um ponto qualquer, era a casa de Carla. Era como se ele tivesse traçado aquele caminho com uma antecipação fria e meticulosa, planejando exatamente onde sua noite deveria terminar. A precisão desse detalhe, a rota friamente marcada no dispositivo, parecia uma mensagem silenciosa e assustadora. Ele sabia onde ela vivia, como se estivesse determinado a manter sua presença na vida dela, um fantasma constante. Para Carla, aquele encontro se transformou em uma sombra que a seguiria por toda a vida, um aviso sombrio e eterno de como até os gestos mais comuns e inofensivos podiam se tornar fatais em uma fração de segundo. Cada detalhe daquela noite retornava a ela nos momentos de silêncio, como um sussurro perturbador que a lembrava do quão perto esteve do perigo absoluto. A sensação de vulnerabilidade nunca mais a abandonou. O anonimato da noite, que antes era apenas um cenário, agora a envolvia como uma ameaça invisível. Ela nunca mais confiou plenamente na segurança de um aplicativo, nem na promessa de proteção implícita que um botão de emergência poderia oferecer. Cada carro que parava ao seu lado, cada rosto desconhecido que cruzava em um corredor solitário, se tornava um potencial invasor, alguém em quem ela não podia e não ousava confiar. Era como se a presença daquele motorista continuasse a segui-la, espreitando nos cantos de sua memória e em cada sombra que a noite trazia. Esse encontro a havia marcado, uma cicatriz invisível que moldaria todos os seus passos dali em diante. Ela aprendeu, dolorosamente, que o mundo ao seu redor escondia perigos que, por mais distantes e improváveis que parecessem, estavam sempre à espreita, aguardando apenas um momento de descuido para se revelarem. Vou contar algo que aconteceu há uns 2 anos e que, até hoje, me deixa arrepiado só de lembrar. Era um sábado típico de festa com amigos. A cidade estava agitada, com as ruas tomadas por jovens indo e vindo, bares lotados e aquele burburinho de fim de semana que deixava o ar quase pulsante. Depois de algumas bebidas, já tarde da noite, decidi que pegar um Uber seria a melhor opção para voltar para casa em segurança. Estava levemente embriagado, e andar pelas ruas desertas até o ponto de ônibus parecia uma má ideia. Jamais imaginei que aquele simples ato poderia se transformar em um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida, uma decisão que, de forma quase surreal, quase selou minha sentença de morte. A corrida foi aceita quase instantaneamente, e em questão de minutos o motorista apareceu. O carro, um sedã preto de aparência comum, parecia inofensivo, mas tinha um detalhe que me chamou a atenção imediatamente: um cheiro de cigarro impregnado, o tipo de odor forte que enjoa e que parecia escapar pelas janelas semi-abertas. Senti um leve desconforto, mas não era incomum carros de aplicativos terem esses pequenos defeitos. Respirei fundo e entrei, lançando um boa noite que saiu meio hesitante, quase sem querer. O motorista respondeu com um sorriso torto pelo retrovisor, e foi então que algo no meu instinto começou a gritar. Ele era um homem na faixa dos 40 anos, talvez um pouco mais velho, com traços que pareciam ter sido esculpidos pela dureza da vida. Seus olhos eram fundos, quase sombreados, e me observavam pelo retrovisor com uma intensidade que me fez gelar. O rosto era magro, esquelético, como se ele estivesse doente ou tivesse passado por noites em claro por motivos que eu preferia não imaginar. Aquele sorriso, era um sorriso que não pertencia ali, como se ele soubesse de algo,
como se estivesse prestes a revelar um segredo horrível e insuportável. A cada olhar que ele lançava pelo espelho, meu desconforto só aumentava, uma sensação crescente de que algo estava errado. Tentei desviar os olhos, focando na janela ao meu lado e tentando encontrar distração nas luzes da cidade que passavam, rápidas e borradas. Mas o incômodo persistia, e a sensação era quase sufocante. Eu sentia a pele arrepiada, um frio que subia pela espinha, como se uma presença invisível estivesse pressionando meus ombros, me forçando a encarar algo que eu não queria ver. A cidade parecia distante, as ruas vazias mais do que o normal, e a cada quilômetro percorrido, o silêncio dentro do carro se tornava mais pesado. Em um dado momento, ele começou a falar. Sua voz era rouca, baixa, quase um murmúrio, como se fosse um segredo sussurrado no escuro. Ele fez perguntas sobre onde eu morava, o que fazia da vida, onde estava antes. Suas palavras eram impregnadas de uma curiosidade inquietante, e eu me perguntava por que ele queria saber tanto. Tentei responder com o mínimo possível, sentindo cada palavra se enroscar na garganta, como se ao falar estivesse permitindo que ele soubesse mais de mim do que eu desejava. Enquanto eu respondia de maneira monossilábica, ele manteve aquele sorriso perturbador, um sorriso que agora parecia mais um prenúncio, como se ele estivesse me estudando, avaliando cada reação, cada movimento. Assim que o carro começou a se movimentar, notei que ele evitava o caminho mais direto para chegar ao meu destino. A cidade estava vazia naquela hora. As ruas desertas eram apenas iluminadas pelas luzes fracas dos postes e pelos faróis do carro que parecia deslizar pela noite silenciosa. Observando a rota no aplicativo, vi que ele estava se afastando do trajeto habitual. Engoli seco e mencionei, tentando soar casual, que ele estava desviando do caminho. Ele apenas riu, uma risada arrastada e rouca, que mais parecia um zumbido inquietante do que uma resposta. Não se preocupe, conheço uma rota melhor, mais rápida, respondeu, com uma voz que quase parecia um sussurro, como se ele quisesse que aquelas palavras ficassem apenas entre nós dois. Seus olhos encontraram os meus pelo retrovisor, e pude ver um brilho estranho ali, algo que me fazia sentir pequeno e vulnerável, como se estivesse preso na teia de uma aranha, incapaz de escapar. A risada ecoou pelo carro. Uma reverberação de algo que parecia muito mais sombrio do que uma simples mudança de rota. Foi quando percebi que o carro não apenas estava fora do caminho esperado, mas agora seguia em direção a uma área que eu desconhecia completamente. As ruas começaram a ficar mais escuras e desertas, os poucos prédios residenciais foram substituídos por armazéns abandonados e terrenos baldios, envoltos por um silêncio desconcertante que parecia engolir tudo ao redor. Minha pele arrepiou-se instantaneamente, uma sensação de alerta correndo por todo o meu corpo. Eu podia sentir cada batida do meu coração pulsando em minha garganta, enquanto tentava disfarçar o medo crescente que ameaçava me dominar. Respirei fundo, tentando manter a calma e pensando que talvez tudo isso fosse apenas um grande mal-entendido. Busquei forças para um tom de voz mais descontraído e perguntei, quase casualmente, onde ele tinha aprendido essa rota rápida. Queria parecer despreocupado, mas a tensão em minha voz era quase palpável. Ele virou a cabeça ligeiramente, com aquele mesmo sorriso torto, e soltou uma risada seca, fria, como se estivesse saboreando o desconforto que causava. Eu conheço todos os atalhos da cidade, e também todos os lugares onde ninguém consegue ouvir você gritar. O carro parecia estar fechado em um silêncio absoluto depois dessa frase. Aquelas palavras caíram no ar como um peso, como se cada uma delas estivesse carregada de algo sombrio e inescapável. Ele não olhou para mim depois de dizer isso, mas continuava com aquele sorriso esquisito, seus olhos no retrovisor, me observando com um olhar que agora parecia transbordar uma certeza sinistra. Aquilo não era uma piada, não do jeito que ele falou. Seu tom de voz tinha uma frieza calculada, e sua postura parecia de alguém que já havia praticado essa fala, talvez até experimentado os seus efeitos antes. Senti meu corpo enrijecer. Minhas mãos tremiam levemente,
e apertei os dedos na lateral do banco, tentando controlar o impulso desesperado de saltar do carro em movimento. Olhei para fora, para a escuridão além das janelas, esperando ver alguma alma viva, mas as ruas estavam completamente vazias, como se o destino estivesse colaborando com ele para me deixar desamparado e sozinho. Desesperado, agarrei meu celular com força e abri o aplicativo na esperança de entender onde estávamos. Mas assim que tentei carregar o mapa, percebi que o sinal estava falhando. A tela mostrava um ponto carregando, mas nada se movia. O círculo girava e girava, mas a localização não aparecia. Uma sensação de pânico começou a apertar meu peito. Era como se o carro estivesse atravessando uma zona morta, um lugar completamente sem cobertura, uma sombra no mapa, onde o mundo lá fora não podia me encontrar. Olhei pela janela e tudo parecia cada vez mais isolado, ruas sem iluminação, construções antigas e deterioradas, e uma escuridão impenetrável que engolia tudo ao redor. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia sentir as batidas ecoando nos meus ouvidos. Minhas mãos tremiam levemente, e as gotas de suor frio começaram a escorrer pela minha testa, enquanto eu me esforçava para manter a respiração sob controle. Nesse ponto, o celular parecia inútil, mas eu continuava segurando-o, como se ele fosse minha última ligação com a segurança. Com a outra mão, comecei a deslizar os dedos pelo puxador da porta, tentando disfarçar qualquer sinal de pânico para que ele não percebesse o meu nervosismo. O plano era claro: se ele fizesse qualquer movimento estranho, eu saltaria do carro, não importando o risco de me machucar na queda. Cada vez que ele olhava para mim pelo retrovisor, eu desviava os olhos rapidamente, mas meu corpo estava em alerta total, cada músculo tenso, preparado para uma fuga desesperada. A noite lá fora parecia mais silenciosa do que nunca. O carro avançava em um ritmo quase letárgico, como se ele estivesse saboreando cada segundo de minha ansiedade crescente. O tempo parecia se arrastar, e eu podia sentir o peso daquela decisão iminente. Saltar ou não, era tudo o que me passava pela cabeça. Ele parecia perceber meu pânico, como um predador que sente o cheiro do medo na presa. Seu olhar pelo retrovisor, dessa vez, era sombrio e penetrante, fixo como se quisesse arrancar cada reação do meu rosto. Um frio me percorreu a espinha enquanto ele esboçava um sorriso lento, algo que parecia estranhamente satisfeito, quase como um triunfo silencioso. Você vai sair para onde, amigo? As palavras saíram em um tom que misturava diversão e desprezo, como se estivesse lidando com alguém que ele já havia reduzido a nada. Estamos no meio do nada. No escuro, sozinho. Sem ninguém para te ajudar. As palavras caíram pesadas, afiadas como facas. Ele falava devagar, quase saboreando cada frase, como se quisesse que cada uma penetrasse fundo na minha mente, esmagando qualquer esperança de fuga. Meu corpo inteiro congelou, e eu senti minha boca seca. Ele continuava a me observar pelo retrovisor, os olhos fixos, não piscava, como se estivesse esperando pelo momento exato em que eu desmoronaria. Havia uma tensão maliciosa ali, algo que me fez sentir completamente indefeso, exposto a uma ameaça que até então eu só conhecia em pesadelos. O rosto dele, sob a luz fraca do painel, parecia se contorcer levemente, assumindo uma expressão inumana, quase monstruosa. Era uma mistura de excitação, um brilho perverso que me causava náuseas, e uma frieza calculada que tornava a situação ainda mais insuportável. Aquele sorriso torto e desfigurado parecia crescer, revelando uma satisfação sádica, como se ele estivesse finalmente revelando sua verdadeira natureza, algo que tinha se escondido sob a máscara de um motorista comum até aquele momento. Senti meu corpo inteiro se enrijecer, e meus dedos agora apertavam o puxador da porta com tanta força que os nós dos meus dedos estavam ficando brancos. Ele parecia notar cada detalhe da minha reação, seus olhos acompanhavam meu reflexo no espelho, observando com uma espécie de deleite perturbador. O carro continuava a se mover, levando-me para algum lugar desconhecido, enquanto eu, aprisionado em um pesadelo aparentemente interminável,
tentava lutar contra o terror que se enraizava em cada fibra do meu ser. No meu desespero, engoli a seco e tentei puxar conversa de novo, minha voz saindo quase como um sussurro, hesitante e frágil. Eu queria que ele visse em mim não apenas mais uma vítima, mas um ser humano, alguém com uma história, alguém que merecia voltar para casa. Olha, eu só quero chegar em casa, comecei, com o coração acelerado e a voz trêmula. Tenho família esperando por mim. Por favor, só me deixe sair. As palavras pareciam pequenas demais, quase insignificantes diante do abismo de malícia que eu sentia vindo dele. Ele soltou uma gargalhada seca, um som que ressoou nas paredes do carro como uma ameaça palpável. A risada foi aumentando, ecoando naquele espaço apertado, até que ele se acalmou o suficiente para me lançar um olhar de desprezo pelo retrovisor. Com um sorriso que revelava uma escuridão abismal, ele disse algo que nunca esqueceria: eu tive uma família também. Todos têm. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se prolongar, me mantendo preso naquele momento aterrador. Mas, às vezes, uma pequena diversão é o que precisamos, não é? Aquelas palavras, ditas com tamanha indiferença, caíram sobre mim como uma sentença de morte. A voz dele era quase casual, como se estivesse discutindo sobre o clima ou um filme qualquer, mas a profundidade do que ele sugeria era terrível. O homem diante de mim era alguém que já não tinha nada a perder, alguém que havia ultrapassado o ponto em que a vida alheia importava. Seus olhos eram frios, vazios, como se todo traço de humanidade tivesse sido apagado há muito tempo. Eu sabia, naquele instante, que qualquer súplica seria em vão. Ele não veria em mim um ser humano. Para ele, eu era apenas um brinquedo, algo para preencher seu vazio com uma diversão mórbida. Minhas mãos estavam suadas, e o ar no carro parecia cada vez mais rarefeito, como se eu estivesse sendo lentamente sufocado. Tentei controlar a respiração, minha mente funcionando a mil, procurando desesperadamente por uma saída. Eu sabia que, se quisesse sair dali com vida, precisaria agir rápido. Meus olhos começaram a vasculhar o interior do carro, buscando qualquer coisa que pudesse me dar uma chance, mesmo que pequena, de me defender. Foi então que notei algo na penumbra, no assoalho do banco do passageiro, uma chave de roda, esquecida ali, talvez uma ferramenta que ele usava para manutenção. Meus olhos se fixaram nela, e por um segundo, um vislumbre de esperança atravessou meu pânico. Aquilo poderia ser minha salvação. Se eu conseguisse pegá-la discretamente, talvez tivesse uma chance. Lembro-me de hesitar por um instante, minhas mãos tremendo enquanto avaliava a situação. Mas aquele segundo de hesitação foi o suficiente para que ele percebesse o que eu estava tentando fazer. O sorriso torto dele se alargou, e seus olhos brilharam com uma satisfação macabra, como se ele estivesse se divertindo com o meu desespero, como se já estivesse antecipando o próximo movimento, quase me desafiando a tentar algo. Vai fazer o quê, amigo? Ele murmurou, num tom de voz carregado de escárnio, observando cada detalhe da minha expressão. Eu sabia que não tinha tempo para pensar. Finalmente chegou a hora de brincar, hein? Ele murmurou, a voz carregada de uma satisfação sombria, enquanto girava o volante com brutalidade. O movimento foi tão brusco que quase me jogou contra a porta, fazendo o carro derrapar levemente na estrada deserta. Eu me segurei, sentindo o impacto, e naquele momento todos os alarmes dentro de mim dispararam, gritando em uníssono: era agora ou nunca. Não havia mais tempo para pensar ou hesitar. Era agir ou encarar o destino sombrio que ele parecia ter planejado para mim. Meus instintos tomaram conta, e com uma força que eu nem sabia que tinha, agarrei a chave de roda com as duas mãos, erguendo-a como uma arma improvisada. A adrenalina corria pelo meu corpo, acelerando meu coração, e senti um grito se formar em minha garganta, um som cru, carregado de desespero e determinação. Para o carro! Agora! Gritei, minha voz ecoando pelo interior fechado, a ameaça clara no tom. Minhas mãos estavam tão firmes no cabo da chave de roda que meus dedos ficaram brancos, e meus olhos fixos nele,
prontos para qualquer movimento repentino. Para minha surpresa, ele parou. Mas algo no modo como ele reagiu fez meu sangue gelar. Não foi por medo. Ele não demonstrou nenhum sinal de hesitação ou surpresa. Pelo contrário, parecia estar esperando exatamente por isso. Ele simplesmente virou para trás, aquela expressão de diversão distorcida ainda estampada no rosto, como se cada segundo do meu desespero fosse um presente para ele. Ele abriu a porta do carro e saiu com uma calma perturbadora, cada movimento lento e calculado, como se tivesse todo o tempo do mundo e nada com que se preocupar. A porta ao meu lado se abriu, e ele se inclinou, enchendo o carro com o cheiro forte de cigarro e suor. Seus olhos, frios e vazios, me fixaram com uma intensidade que fez meu estômago revirar. O sorriso torto se alargou ainda mais, revelando dentes amarelados, enquanto ele murmurava, quase como se estivesse apreciando a situação: "Vai fazer o quê, garoto? Acha que é o primeiro que tenta fugir de mim?" Aquelas palavras atingiram como um soco no estômago. O peso do que ele disse era terrível, uma insinuação horrível de que outros já tinham estado exatamente onde eu estava, segurando uma arma improvisada, na mesma posição de desespero. E a forma como ele as pronunciou, com uma segurança doentia, deixou claro que aqueles que tentaram antes de mim não haviam conseguido. Ele era um caçador, e eu, um animal acuado, preso em um jogo que ele conhecia muito bem. O ar ao meu redor parecia congelar, e eu sentia a energia drenando do meu corpo. A chave de roda ainda estava firme em minhas mãos, mas agora parecia quase ridícula, uma ferramenta inútil contra a monstruosidade que ele representava. As árvores sombrias ao redor nos envolviam como uma prisão silenciosa, e a escuridão tornava a ideia de fuga ainda mais assustadora. Ele se aproximou um pouco mais, seu rosto a centímetros do meu, e eu podia ver cada linha de perversidade desenhada em sua expressão, o brilho maligno nos olhos que não piscavam. A adrenalina estava tão alta que, antes que ele pudesse terminar a frase, agarrei a chave de roda com toda a força e dei um golpe violento em sua mão. O impacto o pegou de surpresa, arrancando um grunhido de dor enquanto ele soltava a porta. Não esperei para ver sua reação. Meu corpo agiu por conta própria, e eu recuei, tropeçando para fora do carro. Assim que meus pés tocaram o asfalto frio e áspero do acostamento, comecei a correr, meus passos ecoando pela escuridão ao redor. Era como se meus pulmões fossem explodir de tanto esforço, mas eu não me permitia parar. Cada fibra do meu ser gritava pela sobrevivência. A noite era um manto espesso e sufocante, um breu quase absoluto que me envolvia por todos os lados. Não havia luz alguma, apenas a estrada deserta que se estendia à minha frente e o vazio inquietante ao redor. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som ritmado dos meus próprios passos e o pulsar frenético do meu coração martelando em meus ouvidos. Mas então, do fundo da escuridão, veio outro som, o riso dele, ecoando como um sussurro macabro, uma risada que parecia brincar com o meu medo, crescendo e se espalhando pela noite como uma presença invisível que me perseguia. Continuei correndo, os pés batendo no chão com urgência, sem saber para onde ir, apenas me afastando o máximo que podia daquela figura infernal. Cada vez que eu olhava por cima do ombro, a escuridão parecia mais ameaçadora, como se ele pudesse surgir a qualquer momento. E então, no meio do meu desespero, ouvi o som que fez meu sangue gelar, o motor do carro ligando de novo, um rugido baixo e profundo que cortou o silêncio da noite. Foi aí que eu soube. Ele não iria me deixar escapar tão facilmente. Ele estava vindo atrás de mim. Olhei para a estrada à minha frente e vi apenas a escuridão infinita, sem uma única luz, sem casas, sem sinal de qualquer lugar seguro. Estava completamente desamparado, com nada além do asfalto e das sombras que pareciam se fechar ao meu redor. A certeza de que eu não tinha como fugir caiu sobre mim como uma pedra. A cada segundo que passava, o som do motor se aproximava mais, seus faróis acesos iluminando a estrada vazia enquanto eu corria, tentando desesperadamente aumentar a distância entre nós. Minha mente estava em um turbilhão de pavor e desespero,
mas eu sabia que precisava pensar em algo rápido. Comecei a olhar ao redor, buscando freneticamente algum lugar para me esconder, alguma brecha, algum obstáculo que pudesse me dar uma vantagem. Mas a estrada era reta e interminável, sem nada para me abrigar. O único som agora era o ronco crescente do motor, que se aproximava cada vez mais, como um predador impiedoso em uma caçada mortal. O farol do carro começou a iluminar as sombras ao meu redor, e eu podia sentir a luz tocando minhas costas. Sabia que ele estava perto, que a qualquer momento ele poderia me alcançar. Corri com todas as forças, o ar entrando e saindo dos meus pulmões como facas afiadas. Meus passos ecoavam na escuridão, e eu mal sabia quanto tempo mais meu corpo aguentaria. A estrada parecia infinita, um corredor de trevas que parecia engolir qualquer esperança. Foi então que, ao longe, avistei um ponto de luz, um poste solitário iluminando uma curva, próximo de uma estrada mais movimentada. A visão daquele pequeno foco de luz reacendeu algo dentro de mim, uma fagulha de esperança. Acelerei o passo, sentindo minhas pernas fraquejarem a cada movimento, mas me recusando a parar. Aquela era minha chance, talvez a única. À medida que me aproximava da estrada, comecei a gritar, minha voz rasgando o silêncio da noite. Acenei desesperadamente para qualquer carro que passasse, os braços se movendo freneticamente, implorando para que alguém me visse. O som do motor atrás de mim ainda ecoava, cada vez mais perto, e o brilho dos faróis do carro do homem começava a iluminar a estrada ao redor, ameaçando me engolir a qualquer momento. Minhas pernas estavam prestes a ceder quando um carro finalmente parou. Sem hesitar, corri em direção à porta traseira e pulei para dentro, quase caindo sobre o banco, minha respiração descompassada, o corpo tremendo. Saiam daqui! Por favor, saiam rápido! Gritei, minha voz sufocada pelo pânico. O casal no banco da frente trocou um olhar de espanto, mas sem fazer perguntas, o motorista pisou no acelerador e o carro arrancou com tudo, afastando-nos daquela estrada deserta e daquele horror que parecia pronto para me engolir. Encostei a cabeça no encosto do banco, ainda tremendo, tentando respirar fundo, mas o medo ainda agarrava minha garganta, como uma mão invisível que me impedia de relaxar. Enquanto o carro ganhava velocidade e a estrada atrás de mim ficava para trás, comecei a contar minha história, ainda gaguejando, as palavras saindo confusas em meio ao pavor que ainda me consumia. O casal escutou em silêncio, o rosto dele se tornando mais sério a cada detalhe que eu revelava. Assim que chegamos à delegacia, eles me acompanharam até lá dentro, e fui levado para dar meu depoimento. A sala era iluminada de maneira fria, com luzes fluorescentes que lançavam uma atmosfera quase clínica sobre o ambiente. Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu relatava tudo aos policiais, cada detalhe do que havia acontecido naquela noite. O que mais me marcou foi a expressão deles, a mudança sutil nos rostos dos oficiais enquanto me ouviam e trocavam olhares pesados, cheios de preocupação e gravidade. Um dos policiais, um homem de expressão séria e olhos cansados, olhou para mim e suspirou, como se estivesse lidando com algo muito além do que ele desejaria enfrentar. Ele me puxou de lado e explicou a verdade, uma verdade que fez meu estômago se revirar e o mundo parecer girar ao meu redor. O homem que havia me dado carona era um criminoso procurado em várias cidades, um predador conhecido por se disfarçar como motorista de aplicativos para capturar suas vítimas. Ele não era um delinquente qualquer, era um assassino cruel, com um histórico de crimes hediondos. Tortura, assassinato, abuso. Suas vítimas eram principalmente mulheres e crianças, almas que ele atraía e aprisionava com seu disfarce inofensivo. A cada palavra do policial, um frio mortal se instalava em mim. O homem que quase me levou naquela noite não era apenas um psicopata comum, ele era um monstro, alguém que, sem remorso, destruía vidas. Fui dominado por uma sensação profunda de pavor e gratidão por ter escapado, mas ao mesmo tempo, uma tristeza pelas pessoas que não tiveram a mesma sorte.
Quando eu comecei a dirigir para o Uber, sabia que o trabalho não era exatamente seguro. Já tinha ouvido histórias de colegas, especialmente mulheres, sobre passageiros desconfortáveis, bêbados, às vezes, invasivos. Alguns relatos eram leves, quase engraçados. Outros, mais perturbadores, me faziam questionar se eu estava preparado para enfrentar algo semelhante. Mas nunca pensei que eu viveria uma experiência que me faria duvidar da minha sanidade e questionar cada escolha que fiz naquela noite. Era uma sexta-feira à noite, pouco antes da meia-noite, e a cidade estava vibrante, iluminada pelo neon dos bares e repleta de pessoas em busca de diversão. A atmosfera era intensa, carregada pelo som das risadas, das conversas altas e do baixo pulsante das músicas vindas dos clubes. Peguei várias corridas rápidas até então, transportando pessoas animadas, grupos de amigos indo para festas e casais trocando carinhos embriagados. Tudo parecia normal, rotineiro. A essa altura, eu já tinha caído na zona de conforto da noite e me permiti relaxar um pouco mais. Foi então que o app emitiu a notificação de uma nova corrida. Henrique era o nome do passageiro, e ele estava numa área movimentada, em frente a um bar conhecido por atrair muitos jovens. Sem hesitar, aceitei o pedido. Pelo nome e pela localização, parecia ser mais uma viagem simples e segura, apenas mais uma pessoa voltando para casa após uma noite longa. Eu dirigi em direção ao ponto de encontro, mantendo a atenção no movimento ao redor. Carros buzinavam, e um fluxo constante de pedestres cruzava as ruas sem muito cuidado. O trânsito lento me forçava a mover o carro devagar, quase que me obrigando a observar cada detalhe ao meu redor. Quando finalmente cheguei, avistei o homem de imediato. Ele era alto, aparentava estar na casa dos 30, com uma barba rala e desalinhada, vestindo uma camiseta amassada e um jeans que parecia ter visto dias melhores. Segurava uma garrafa de cerveja pela metade, a mão tremendo levemente enquanto tentava focar a atenção no celular, os olhos semicerrados e a expressão confusa. Ele cambaleava, os passos incertos, como se estivesse tentando manter um equilíbrio impossível de alcançar. Seu rosto estava iluminado pela luz fria do celular, que contrastava com a iluminação quente dos postes de rua e das vitrines ao redor. Parecia um homem exausto, alguém que havia extrapolado os próprios limites naquela noite. Meu estômago deu um leve nó ao vê-lo. Algo naquele quadro parecia fora do lugar, mas eu me tranquilizei, lembrando que já tinha transportado passageiros em estados similares antes. Respirei fundo, tentando não julgar pelo primeiro olhar, e destranquei as portas, sinalizando para ele entrar. Ele se aproximou do carro lentamente, os olhos fixos no chão, como se o simples ato de caminhar exigisse concentração. Ao se aproximar, pude sentir o cheiro forte de álcool misturado com algo azedo e pungente. Ao entrar no carro, ele se acomodou no banco traseiro, murmurando algo quase inaudível enquanto olhava fixamente para o assento à sua frente. Eu olhei pelo retrovisor, tentando captar qualquer sinal de sobriedade que pudesse me tranquilizar, mas ele apenas continuava ali, imóvel, com os olhos perdidos. Apertei o cinto, ajustei os espelhos mais uma vez, em uma tentativa automática de adiar a partida por alguns segundos, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas o silêncio continuava, pesado e estranho. Assim que ele entrou no carro, o cheiro de álcool e suor invadiu o ambiente de forma avassaladora, criando uma atmosfera pesada e sufocante. Era um odor que parecia impregnar o ar, uma mistura intensa de cerveja azeda e o agridoce do suor acumulado. Ele não hesitou nem por um segundo antes de arremessar a garrafa vazia no chão do carro, que rolou até o pé do banco do passageiro com um som oco, ecoando pelo veículo. Quando fechou a porta, fez isso com um estalo forte e descuidado, ignorando qualquer consideração pela minha presença ou pelo carro em si, como se já fosse dono de tudo ali dentro. Eu respirei fundo, reprimindo o desconforto crescente, e me virei ligeiramente para trás, mantendo o máximo de calma que consegui reunir. "Para onde vamos?" perguntei, esforçando-me para soar profissional e amigável.
Mas a verdade é que meu tom saiu um pouco hesitante, traindo o nervosismo que eu tentava esconder. Meu instinto me alertava sobre ele. Algo na maneira displicente e agressiva com que ele se comportava fazia minha pele arrepiar, e cada segundo ao seu lado parecia amplificar essa sensação. Ele riu, uma risada rouca e distorcida, cheia de uma intenção maligna que era impossível ignorar. Você não acha que seria mais divertido se eu decidisse no caminho? Ele me olhou com um brilho perturbador nos olhos, uma expressão que misturava diversão e desafio. Havia uma satisfação perversa em seu rosto, como se estivesse jogando um jogo no qual só ele sabia as regras, e eu era apenas uma peça passiva. Minha pele se arrepiou, e um frio inesperado percorreu minha espinha. Até então, passageiros bêbados costumavam ser apenas incômodos passageiros, algumas risadas fora de hora, conversas desinteressantes, às vezes até cantadas desajeitadas que eu sabia como desviar. Mas ele era diferente. Havia algo de profundamente errado em sua presença, um desconforto tão intenso que se transformava em medo. Ele me encarava pelo retrovisor de forma predatória, com os olhos fixos, impassíveis, como se estivesse avaliando cada um dos meus movimentos. Era o tipo de olhar que não reconhecia a minha humanidade, que me transformava em um objeto, um mero brinquedo para sua diversão distorcida. No reflexo do retrovisor, observei sua postura relaxada demais, mas os olhos atentos, a respiração ritmada. Ele mantinha um sorriso enviesado, uma expressão insidiosa que mostrava desprezo e uma estranha excitação, como se estivesse à beira de uma piada sádica da qual apenas ele sabia o final. O desconforto transformou-se em uma onda de pânico silencioso, e por um breve momento, considerei cancelar a corrida e pedir que ele saísse. Mas estávamos em uma área deserta da cidade, as ruas já começavam a esvaziar com o avançar da madrugada, e o peso daquele olhar me paralisava. Meu coração acelerava, pulsando forte no peito enquanto eu tentava respirar fundo, mantendo a calma. Preciso de um endereço para o GPS, murmurei, ainda tentando manter uma fachada de profissionalismo, embora minha voz agora estivesse trêmula. No começo, ele começou a falar sobre como ele era um homem de verdade, o tipo de pessoa que, segundo ele, qualquer mulher de bom senso deveria valorizar. Ele insistia em se vangloriar, destacando como era um privilégio ter alguém como ele por perto, como se eu estivesse ali para admirá-lo. Seu tom era condescendente e autoritário, e ele ria alto de suas próprias piadas, rindo para si mesmo como se eu fosse uma plateia silenciosa, incapaz de fazer outra coisa além de ouvir. O barulho da sua risada ecoava no carro, uma risada grossa, desdenhosa, que parecia reverberar nas paredes internas do veículo, cada vez mais incômoda. Em seguida, ele começou com as perguntas pessoais, um interrogatório velado que tentava disfarçar de conversa amigável. E você, vem de onde? Família grande? Tem namorado? Ele perguntava enquanto me observava atentamente pelo retrovisor, cada pergunta com um tom que deixava implícito que nenhuma resposta realmente o interessava. Quando eu respondia vagamente, tentando ao máximo manter a formalidade e me esquivar de qualquer detalhe pessoal, ele reagia com um sorriso de desprezo e um olhar de impaciência. Ah, claro, uma motorista de Uber. Deve ter uma vida de merda, né? Ele murmurou, inclinando-se para a frente de repente, o suficiente para quebrar ainda mais o limite do meu espaço pessoal, como se quisesse me intimidar, me reduzir a algo menor. Meu corpo estava tenso, cada músculo enrijecido enquanto eu apertava o volante com mais força. Decidi que a melhor estratégia seria manter o trajeto o mais curto e direto possível, ignorando seus comentários e focando na direção. Mas parecia que ele tinha outros planos, uma ideia oculta que ele saboreava silenciosamente. Vai devagar, ele disse em um tom arrastado, como se estivesse dando uma ordem. Tô curtindo a paisagem. Olhei pelo retrovisor e vi aquele sorriso preguiçoso, um sorriso que não era de alguém relaxado, mas sim de alguém que se divertia com a situação, com a ideia de estender aquele momento desconfortável. Foi então que percebi seus dedos deslizando levemente pelo banco de trás,
uma mão que ele mantinha em movimento constante, batendo de leve no estofado, como se estivesse testando algo, ou, pior, chamando minha atenção de propósito. A cada toque, o som era suave, mas perturbador, um lembrete da sua presença ali, do seu controle. Seus olhos, semicerrados, não deixavam de me observar pelo retrovisor. Ele me olhava com uma mistura de curiosidade e algo mais sombrio, como se estivesse calculando, analisando minhas reações. Eu sentia o peso daquele olhar, o desconforto crescendo a cada segundo, uma sensação opressora de que ele queria me manter ali, vulnerável e presa naquele jogo doentio. Meu coração começou a bater mais rápido, e minha respiração ficou curta. Tentei disfarçar o medo que me tomava, mas era impossível ignorar aquela presença invasiva. Eu sabia que precisava manter a calma, mesmo que cada célula do meu corpo estivesse me implorando para sair dali o mais rápido possível. Respirei fundo, tentando manter o tom firme e profissional, mesmo com a garganta seca. Senhor, eu realmente preciso terminar a corrida no destino original. Já está tarde, murmurei, forçando minha voz a soar segura, embora minha mão tremesse levemente ao segurar o volante. Ele soltou uma risada amarga e sarcástica, um som que parecia reverberar pelas paredes do carro como um eco sinistro. Ah, você tá com pressa, então? A voz dele era um misto de escárnio e ameaça, um tom que fazia minha pele arrepiar. Quer dizer que você não tem um tempinho para mim? Ele se inclinou ainda mais para a frente, sua presença se aproximando do meu banco, tão próxima que pude sentir o hálito pesado e azedo de cerveja invadir o ar ao meu redor. O cheiro me enjoava, e senti meu estômago revirar, lutando para não deixar o pânico transparecer. Você deveria se sentir honrada que eu tô aqui, te dando atenção, ele continuou, a voz agora baixa, quase sussurrante, como se quisesse me enredar, me envolver naquele discurso insidioso. Cada palavra escorria com uma falsa doçura, uma simpatia venenosa que fazia cada segundo parecer uma eternidade. Eu poderia estar com qualquer outra mulher essa noite, mas escolhi você. Ele sorriu, um sorriso enviesado que não carregava nenhuma gentileza, apenas um prazer perverso em alimentar meu desconforto. Enquanto ele falava, eu sentia minha ansiedade crescer em ondas, minha respiração se tornando cada vez mais superficial. Minha única esperança era que a corrida terminasse logo, que o destino chegasse antes que algo pior acontecesse. Olhei de soslaio para o GPS, cada segundo de rota parecendo se arrastar como uma eternidade torturante. Ele continuava a me encarar, seu olhar carregado de uma intensidade assustadora, um olhar que parecia avaliar minha vulnerabilidade, como se estivesse procurando algum sinal de medo, e, honestamente, eu sabia que ele podia perceber o pavor em cada um dos meus gestos. Minhas mãos começaram a suar, escorregando levemente no volante, e eu tive que me esforçar para manter a firmeza. Ao meu redor, as ruas passavam lentamente, os poucos carros e pedestres que ainda se aventuravam pela cidade pareciam tão distantes, como se estivessem em um universo diferente. Em um último ato de autopreservação, decidi que, assim que encontrasse qualquer sinal de movimento, uma luz de posto de gasolina, um sinal de que havia pessoas por perto, eu pararia o carro e pediria ajuda. Ele começou a soltar frases insinuantes, cada uma mais perturbadora do que a anterior, murmurando com uma calma ameaçadora sobre o que poderia fazer comigo se quisesse. Ele falava em um tom baixo, quase sussurrante, como se estivesse compartilhando um segredo macabro que apenas nós dois pudéssemos ouvir. Cada palavra era carregada de uma intenção sombria, um aviso disfarçado de brincadeira, e a cada frase que ele soltava, eu sentia minha pele arrepiar, como se cada sílaba tivesse peso suficiente para deixar o ar mais denso. Minhas mãos estavam úmidas de suor, os dedos pressionados com tanta força contra o volante que as juntas estavam ficando brancas. Meu coração pulsava rápido e alto, como se estivesse tentando me alertar, me empurrando a encontrar uma saída antes que algo pior acontecesse. Minha mente trabalhava a mil, processando possibilidades em um turbilhão frenético de pensamentos. Se eu fizesse qualquer movimento brusco,
ele poderia reagir de forma violenta. Se eu mostrasse medo demais, poderia encorajá-lo a agir. Eu estava presa em uma situação perigosa, onde cada resposta parecia um passo em falso. Então, o que te faz dirigir à noite? Corajosa, hein? Ele sussurrou, inclinando-se mais uma vez, a voz quase um ronronar insidioso. Eu tentei responder de forma vaga, mantendo o tom casual, como se a tensão sufocante entre nós não estivesse ali. Cada palavra que eu dizia era cuidadosamente calculada, uma tentativa desesperada de manter um equilíbrio frágil. Mas ele não parecia interessado em uma conversa normal. Na verdade, ele parecia gostar da minha apreensão, saboreando cada hesitação, cada pausa nervosa. A cada tentativa minha de mudar de assunto, ele respondia com uma risada baixa, um som rouco e lento que enchia o carro como uma presença viva. Ele me observava pelo retrovisor, os olhos semicerrados com uma expressão perturbadora, como se estivesse se divertindo com a situação, um predador se deleitando com o medo da presa. O olhar dele não me deixava em paz, era como uma lâmina fria e penetrante, me encarando de um modo que fazia minha pele queimar de desconforto e temor. Desesperada, tentei mudar o rumo da conversa, jogando comentários triviais sobre a cidade, o clima, qualquer coisa que pudesse quebrar aquela atmosfera opressiva. Mas ele apenas sorria, um sorriso enviesado que dizia que ele entendia exatamente o que eu estava fazendo, e que, de certa forma, isso divertia ainda mais. Cada frase minha, cada tentativa de desviar, parecia apenas alimentá-lo, intensificando aquele brilho sombrio nos olhos dele. Relaxa, ele murmurou, o tom zombeteiro e carregado de cinismo. A gente tá só conversando, não tá? Que cara é essa? O modo como ele disse isso, com um falso tom de inocência, me deixou ainda mais alerta. Era uma encenação, uma falsa gentileza que escondia algo muito mais ameaçador. Eu me sentia como se estivesse andando sobre vidro quebrado, a qualquer momento prestes a despencar em um abismo do qual talvez não houvesse saída. Cada segundo dentro daquele carro se arrastava, e meu único desejo era que o destino chegasse logo. Finalmente, quando estávamos nos aproximando de uma das áreas mais desertas da cidade, onde as luzes da rua se tornavam escassas e as fachadas dos prédios pareciam vazias e silenciosas, decidi que precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Tomei coragem, forçando minha voz a soar calma, mesmo com o medo estampado em cada sílaba, disse: Senhor, desculpe, mas estou com problemas no freio. Para nossa segurança, acho melhor parar por um momento. Ele olhou para mim através do retrovisor, e então, para minha surpresa, deixou escapar um sorriso, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso sádico, um gesto que parecia revelar o prazer que ele sentia ao perceber minha atenção. Ele me observou com um brilho nos olhos que parecia misturar diversão e malícia, e então, em um tom despreocupado e cortante, murmurou: Vamos ver se é verdade. Cada palavra saia devagar, com um tom desafiador, como se estivesse saboreando o efeito dela sobre mim. Eu esperei que ele saísse do carro, talvez para inspecionar o que eu havia dito, mas o que ele fez a seguir foi muito pior. Em um movimento rápido, ele alcançou o painel de controle do lado dele e apertou o botão de segurança, trancando todas as portas com um clique seco que ressoou como um tiro nos meus ouvidos. A sensação de aprisionamento foi instantânea. Era como se as paredes do carro tivessem se fechado ao meu redor, transformando aquele espaço em uma armadilha da qual eu não conseguia escapar. Meu coração disparou, cada batida mais intensa que a anterior, enquanto eu sentia a adrenalina inundar meu corpo. Eu ouvi dizer que mulheres são sempre dramáticas, ele comentou, a voz arrastada e cheia de um desprezo ácido. Ele inclinou a cabeça levemente, como se quisesse me analisar, captar cada fragmento de medo estampado no meu rosto. Seus olhos brilhavam com uma satisfação doentia, uma excitação que só tornava a situação mais desesperadora. Eu gosto disso em você. Gosto desse medo. Suas palavras se arrastavam pelo ar como um veneno, deixando o ambiente ainda mais claustrofóbico. Ele me olhava com uma intensidade perturbadora,
seus olhos fixos em mim como se estivesse estudando cada detalhe da minha reação, esperando por qualquer sinal de desespero. O sorriso dele se mantinha, um sorriso que parecia zombar da minha tentativa de escapar, um sorriso que me lembrava que ele estava no controle e que não havia nada que eu pudesse fazer. Senti o suor escorrer pela minha nuca, cada fibra do meu corpo alerta e pronta para reagir, mas paralisada pela ameaça iminente. Eu tentava desesperadamente pensar em uma saída, mas tudo ao meu redor parecia estar em câmera lenta, o som abafado, o ar carregado com o cheiro de álcool e o perfume azedo do medo. Sabia que precisava me manter calma, mas o pânico começava a tomar conta, e tudo o que eu conseguia fazer era torcer para que, de alguma forma, um milagre acontecesse. Talvez alguém passasse na rua e notasse algo estranho, talvez ele perdesse o interesse. Enquanto ele se acomodava no banco, inclinando-se ainda mais para frente, seus olhos me estudando com uma crueldade tranquila, senti que minha única escolha era continuar fingindo que tinha o controle, mantendo a calma, mesmo que minha mente gritasse o contrário. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir, cada pulsação ecoando na minha cabeça como um tambor de alerta. Minhas mãos tremiam ao segurar o volante, enquanto minha mente disparava freneticamente, tentando encontrar uma saída. Mas antes que eu pudesse pensar em algo, ele se aproximou mais, inclinado sobre o banco da frente, seu rosto ficando perigosamente próximo do meu. Seus olhos escuros refletiam uma satisfação perturbadora, como se ele estivesse saboreando cada segundo do meu medo crescente. Acho que você ainda não entendeu o que eu quero, ele sussurrou, a voz baixa e cortante, cada palavra saindo devagar, carregada de uma intenção maliciosa. Seu hálito quente e nauseante chegava até mim, e o cheiro azedo de álcool parecia se entranhar no ar ao meu redor. Lentamente, como se estivesse saboreando o momento, ele estendeu a mão em direção ao meu braço, os dedos se aproximando como garras prestes a me prender. Foi o instinto que tomou conta. Em um impulso de desespero, minha mão se moveu antes que minha mente pudesse processar o que estava acontecendo. Com um movimento rápido e preciso, consegui destrancar as portas do carro, sentindo o clique seco do trancamento se desfazendo. Sem hesitar, joguei meu corpo contra a porta do motorista, empurrando-a com toda a força que consegui reunir. A porta se abriu com um solavanco, e eu praticamente pulei para fora, tropeçando um pouco, mas me forçando a ficar de pé. O ar frio da noite me envolveu, e eu senti uma onda de alívio, mas o medo ainda dominava meu corpo. A adrenalina tomou conta de mim, e antes que ele pudesse reagir, eu saí correndo, os passos rápidos e desordenados enquanto meus pulmões ardiam de tanto gritar. Minha voz ecoava pela rua vazia enquanto eu gritava o mais alto que podia, cada palavra um pedido de socorro. Ajuda! Por favor, alguém me ajuda! Cada passo que eu dava me afastava daquele pesadelo, mas o medo me perseguia como uma sombra. Enquanto corria, quase tropeçando, avistei a rua principal ao longe, e, para meu alívio, um grupo de pessoas começava a sair de um bar. Eram figuras dispersas e despretensiosas, mas ao me verem, perceberam meu pânico, os rostos se voltando para mim em um misto de surpresa e preocupação. Eu corri em direção a eles, a respiração descompassada, o coração disparado, ainda sentindo a presença opressora daquele homem me observando de longe. Ao chegar perto do grupo, desabei em lágrimas, minhas palavras saindo atropeladas e desconexas enquanto tentava explicar o que havia acontecido. Eles se aproximaram, me oferecendo apoio, alguns olhando para o carro à distância, onde ele ainda estava, imóvel, me observando com aquele olhar frio e calculista. A presença deles foi um alívio imenso, e eu finalmente senti que estava segura, mas uma parte de mim sabia que jamais esqueceria aquele olhar, um olhar que me lembraria, para sempre, do que poderia ter acontecido. Ele saiu do carro com passos pesados, como um animal ferido, mas agora, cercado por testemunhas, o sorriso perverso deu lugar a uma expressão de ódio puro. Seu rosto estava contorcido, os olhos injetados de raiva, e suas mãos tremiam enquanto ele apontava o dedo na minha direção. Você vai pagar por isso, ele gritou,
a voz carregada de desprezo e frustração. Você não é nada além de uma motorista de Uber barata. Um lixo que ninguém vai lembrar. Suas palavras saíam como veneno, cada sílaba impregnada de uma amargura profunda que ele não conseguia mais esconder. Ele cuspiu no chão, um ato de desdém que parecia ser sua última tentativa de me humilhar, antes de se virar e sair cambaleando pela rua. O grupo de pessoas que me ajudou observava atentamente, alguns murmurando entre si, chocados com a fúria que ele demonstrava. Suas costas curvadas e o andar desajeitado, sob a luz fraca dos postes, davam a ele uma aparência sombria e ameaçadora, e eu senti um arrepio ao vê-lo desaparecer na escuridão. A polícia foi chamada rapidamente, e eu relatei tudo, cada detalhe daquela noite que ainda pulsava em minha mente como uma ferida aberta. Os oficiais ouviram com atenção, mas, enquanto eu contava o que havia acontecido, uma parte de mim sabia que aquilo talvez não resultasse em nada concreto. Eles pegaram meu depoimento, anotaram os detalhes, mas o olhar de um dos policiais, cansado e quase resignado, me dizia que eles estavam familiarizados demais com situações como essa, e que, provavelmente, não seria a última vez. As palavras ameaçadoras dele ainda ecoavam na minha cabeça, como um lembrete cruel do que poderia ter acontecido. Ao voltar para casa, senti o corpo exausto e a mente em frangalhos, mas a sensação de alívio era efêmera. Naquela noite, ao me deitar, fechei os olhos e a memória veio em flashes. O hálito de cerveja azeda, o tom asqueroso das suas palavras, o toque ameaçador da sua presença. A imagem do seu rosto contorcido de raiva continuava viva, como se estivesse gravada na escuridão dos meus pensamentos. Tentei dormir, mas a cada ruído da noite, meu coração disparava, e a sensação de estar sendo observada voltava, intensa e opressora. Desde então, cada vez que vejo um passageiro entrando no carro, carrego aquela sensação de alerta constante. A cada olhar estranho, a cada gesto suspeito, a memória daquela noite retorna, me lembrando do perigo invisível que pode se esconder por trás de um rosto desconhecido. Sinto que escapei por pouco, mas a marca daquele encontro ainda está em mim, uma cicatriz invisível que carrego sempre que giro a chave e inicio uma nova corrida.